Tudo bem? Eu começo o meu vídeo falando sobre o medo da morte. Muitas pessoas têm muito medo de falar da morte, muito medo mesmo, né? E evitam falar essa palavra morte. E uma vez alguém me perguntou se eu tenho medo da morte como cristão. Eu, na hora, custei responder, mas Deus me deu a palavra certa. Eu disse: olha, eu vou trocar a palavra medo por receio. Por que receio? Você tem amigos, você tem filhos, você tem um alvo a alcançar, você tem seus objetivos. E de repente, né, chega uma hora que isso, né, é tirado de você, né, de certa forma, e você já fala de morte como tendo saudade daquilo que você não fez ainda, etc. E tal. Então eu acho que é isso que as pessoas, eu acho que ninguém está preparado para a morte nesse sentido, nesse quesito, né? E hoje, né, as pessoas vivem como elas fossem viver eternamente. Mas a morte é uma realidade e que tem que ser pensada, tem que ser absorvida mediante a fé em Deus. Por que isso? João, no capítulo 11, versículo 21 a 26, Jesus fala sobre a morte. Jesus disse: olha, vocês podem morrer de qualquer outra coisa, mas entendam uma coisa, vocês vão morrer somente fisicamente, mas aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Daniel, no capítulo 12, diz que aqueles que dormem num pó, que dormiram no pó da terra, ou que estão dormindo no pó da terra, que deitaram no pó da terra, com fé em Deus, vão ressuscitar. Isso é fé. Então, quando você olha para essa fé, quando você olha para essas promessas, você encara a morte não com medo mais. Porque não tem nada que você possa fazer. Depois que você entregou sua vida na mão de Deus, você sai para o seu trabalho, você sai com fé. Se eu vou voltar ou não, está nas mãos de Deus. Deus o sabe. E quantas pessoas na Bíblia a gente vê que tiveram esse mesmo pensamento baseado nessa promessa? Por exemplo, vamos citar aqui o apóstolo Pedro. Pedro depois relutou contra aquela medida de sanção de morte ali, talvez para ele não ser crucificado junto com Cristo, ele negou, mas depois lá na frente ele se entregou totalmente, ele acabou acreditando na promessa de Jesus. Ele pode me matar do jeito que vocês quiserem, pode me levar preso. A história diz que, os historiadores dizem que pegaram Pedro e foram crucificar ele, como Jesus disse: não sou digno, me crucifique de cabeça para baixo, não sou digno de morrer como mestre. Ele entendeu a mensagem de Jesus. Chegou a sua hora, se entrega para Deus. Paulo também, ele se entregou para Deus. O pessoal relutaram com ele para ele não ir diante de Nero, aí de Nero César, que era o imperador de Roma, mas ali diz as histórias que ele também foi decapitado. E no livro de 2 Timóteo, ele diz: combati o bom combate, né? Combati o bom combate. Está registrado lá em Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7. Combati o bom combate, guardei a fé. Então, guardei a fé. Paulo entendeu. Vocês podem me matar, mas a minha vida, a vida mesmo que eu quero, que eu tenho, está em Cristo. Um dia eu vou ressuscitar e tudo será novo novamente. Outro exemplo, Estevão. Estevão estava ali pregando a palavra de Deus diante de uma crise, diante de umas circunstâncias, diante de uma negação da fé. Estevão estava ali pregando a palavra e foi apedrejado até a morte. Ele poderia muito bem se esquivar das pedras, correr, negar a sua fé. Não, ele preferiu morrer. E quando ele estava morrendo, ele olhou para cima e a Bíblia fala que o céu se abriu e ele viu o Filho de Deus, Jesus Cristo, sentado à direita do Pai. Ele disse que eu vejo a glória de Deus. E Deus recebeu Estevão de braços abertos. Então, hoje nós temos, se fala muito de medo da morte, mas eu disse num outro vídeo, se nós escaparmos dessa pandemia, né, generalizada que jogaram
no nosso ar, viram outras, mas que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, com a certeza que não devemos tentar a Deus, mas com muito mais certeza que haja o que houver. Abacuque disse, ainda que a ovelha ainda não progride, ainda que a vinha não dê vinho, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, se Deus achar apraz nos levar você, considere isso uma bênção. Pode ser triste falar assim, mas essa é a realidade. A palavra de Deus diz que preciosa para Deus é a partida dos santos aqui da terra. E Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que Deus nos guarde, que Deus nos permita viver o tanto que Ele achar que deva viver. Mas não perca a sua fé, não nega a sua fé pela sua medíocre vida, que você não tem ela nas tuas mãos. Entrega a sua vida na mão do Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Amém.